Gabriel, tudo bem? Olá, Miguel. Como é que vai isso? Mais um dia. Mais um dia, mais um podcastzito. Eu hoje queria começar por uma palavra que eu tenho alguma dificuldade em dizer. Portanto, tu vais-me ajudar. Ah, Proselitismo. o Papa diz: o Papa, a missão é a ida incansável rumo a toda a humanidade. Na mensagem para o próximo Dia Mundial das Missões, Francisco recorda que os discípulos missionários devem realizar a missão com alegria, magnanimidade, benevolência, que são fruto do Espírito Santo neles, sem imposição, coerção, nem proselitismo, disse bem? Sim, sim. Mas sempre com proximidade, compaixão e ternura que refletem o modo de ser e agir de Deus. Portanto, esta é a parte inicial da notícia, de uma notícia. Eu vou muitas vezes aqui ao Vatican News ver estas notícias. E o mais engraçado é que nós, nos últimos meses, este é o nosso 26º podcast, e nós ouvimos muito, falamos muito desta capacidade que a Igreja tem de se impor sobre as outras pessoas e mesmo o próprio Papa muitas vezes revela um tipo bastante preparado, bastante entusiasmado em criar exatamente estas portas, estas vias de entrada para o tal proselitismo. Um, e depois negam, porque é bonito e É, legal, não é? é. É uma palavra difícil de usar, mas ao mesmo tempo tem uma certa piada, porque tem esta história que é: não, nós não fazemos isto, só que fazem-o sempre que podem. Exatamente. Exatamente. É uma publicidade, pá. Isto é uma campanha publicitária. Pronto. É teres a tua garrafinha de laranjada e, epá, isto é muito bom. E provas e dizes que é bom e tal. E depois, quando a câmara desliga, deitas fora, porque aquilo não presta para nada. E aqui é um bocado isso. O que é engraçado e que nós tínhamos falado é que eles acham que o produto deles não vende porque há pouca publicidade. Ele acha que é preciso mais publicidade ao produto. Não é? Não, quem é que no mundo não conhece o produto deles? Quem? O produto deles é o mais famoso de sempre. Agora, as pessoas estão a deixar de o consumir, estão a deixar de o comprar porque ele não presta. Pá, é tão simples quanto isto. Pá. E agora o que é que eles querem fazer? Mas eles querem lhe dar este aspecto bonito, de proximidade, de compaixão, de ternura. Não, isso não acontece. Isso não existe. Não é isso que é a igreja. Não tem nada a ver com isso. Pá, Pois, se fosse só isso, pá, para mim estava tudo bem. Mas pois, não é. mas não é, não é? Não é, sem dúvida que não é, e nós já vamos ver ao longo deste, deste nosso podcast que não é de facto. Ahm, e vamos passar para a próxima notícia que, tem a ver também com política, mas política e religião têm algumas ligações. Isenção, ou algumas ou muitas, isenção tributária dada por Bolsonaro a pastores causou um impacto de 300 milhões de reais aos cofres públicos, diz o Tribunal de Contas de lá do Brasil. Hum. Um, a auditoria do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União revelou que a União deixou de arrecadar aproximadamente 300 milhões, um ato editado durante o governo de Jair Bolsonaro, que aplicou uma isenção de impostos de salários pagos a líderes religiosos, especialmente a pastores evangélicos. Pronto. Era aqui que eu queria chegar, porque nós já tínhamos falado e já tínhamos visto um vídeo sobre isto, sobre esta problemática que está a acontecer no Brasil, de se terem portanto, feito com que no Brasil não se pagasse agora uma data de impostos e que eles ficassem isentos ainda mais, e como se alguma igreja alguma vez se tivesse fechado por falta de dinheiro, não é? Isso é uma coisa que eu ainda estou para ver, não é? Epá, não temos mais dinheiro, temos de fechar. Isso nunca vi. Ahm, Se calhar aconteceu, mas é muito difícil. Principalmente as grandes, e estas é muito difícil. Mas não sei o que é que tens a dizer sobre esta situação.
Epá, eu não sei se te lembras quando nós falámos sobre as jornadas da juventude, que andámos aí durante alguns programas que falávamos sobre isso, depois se batendo. Aquilo tinha dado 1 milhão de lucro, ou uma coisa assim, recordas Sim, disso? sim, sim. Era Sim. 1 milhão de lucro. Epá, aqui, realmente eles são uns anjinhos. Comparando aqui com os evangélicos, tu já reparaste? Os evangélicos, epá, 300 milhões de reais. O real é um quinto do euro, se não me engano. 50 milhões de lucro. 50 milhões de euros. Pá, 60 milhões de euros. É Estás muito a ver, dinheiro, Miguel? claro, não? É muito. São 60 jornadas da juventude. Isto foi um ato do Bolsonaro para ser reeleito na luta pela reeleição. Exato. E, Exato. e este tipo este tipo de jogo entre a religião e a política é o mais perigoso deles todos, não é? É a situação mais perigosa. E quando os políticos querem os favores da Igreja, eles conseguem-nos. Aqui ainda por cima não é, Exatamente. nem sequer estamos a falar de alguma coisa que aconteceu. Cortaram aqui, mas eles estão independentes, ou os líderes religiosos no Brasil afastaram-se, não tiveram presentes na eleição. Não, tiveram bastante presentes na eleição. Falaram do Sim, sim. púlpito e nós mostrámos isso também nos Exatamente. primeiros podcasts em que tivemos. Mostraram do púlpito que era preciso votar no Bolsonaro. Portanto, houve uma ação sobre isto, realmente os evangélicos que já fazem parte de uma percentagem grande das pessoas que vivem no Brasil, cerca de 30%, se não me engano, ahm, têm uma influência realmente política. E esta É, é. influência política, isto aqui vê-se também uma mão esfrega a outra, não é? Epá, tu imagina, o país que é o Brasil é um país com muita riqueza, mas com muita gente pobre. Epá, e a diferença que não lhes deveria fazer 300 milhões de reais, 60 mil euros, 60 milhões de euros, a diferença que não deveria fazer àquela gente, não é? E isto é uma percentagem que eles conseguem calcular, porque nós, se formos Pois, a falar das igrejas e do quantidade eu nem vou dizer corrupção, mas de dinheiro que é impossível tu, o negócio desta gente, que não vende nada, que não passa fatura, não passas fatura por teres estado a falar num sítio e terem dado dinheiro para dentro de uma caixa. Ninguém pois, sabe calcular, é impossível calcular. Não há nenhumas finanças que consigam calcular o dinheiro que vai para ali parar. É impossível. É é. irrealista, não dá. E aquilo que eles vendem realmente, aquilo que eles vendem, pronto, neste caso venderam ao, ao Bolsonaro, que lhes pagou com 300 milhões de reais, é o controle sobre pessoas. Pois, exatamente. Eu vou-te vender as pessoas que eu controlo. Dás-me 300 milhões de reais, epá, e eu ofereço das pessoas que eu consigo controlar. É Hoje isso, em é isso. dia, isto não pode ser. Como é que é possível? O pior é que as pessoas oferecem-se a isto. Pá. As pessoas não sabem mais do que isto. O problema todo é esse. As pessoas não sabem mais do que isto. Elas deixam-se controlar desta forma. Pois. Enfim. Tens mais alguma coisa a dizer sobre isto ou vamos passar? Não, não. Bom, só para preparar que nós acabámos este segmentozinho desta notícia desta semana com uma coisa triste, mas eu vou-te preparar, não sei se estás sentado, para, para Deixa-me ajeitar. um dos mais geniais artigos de opinião que eu vi num, num, que eu não vou ler todo, mas eu recomendo que leiam, num jornal que é o jornal que é, um jornal online, neste país e que tem pérolas como esta, mas tem todos os dias pérolas parecidas ou piores. Então, Uhum. mas vamos ver. Vou-te ler. Então, a Manuela Figueiredo Martins diz: o homem ateu e crédulo do século XXI. Amor é o primeiro mandamento da lei de Deus e a caridade a virtude que distingue os cristãos desde sempre.
Os cristãos falham, mas procuram ou devem procurar viver numa vida de entrega aos outros. Cristais, cartas, búzios, pêndulos, quenjados, quejandos, Quejandos. são estas algumas das... E depois ponto, não devia, mas... São estas algumas das crenças do homem ateu e, em muitos casos, agnóstico deste século. E não só. Muitos católicos praticantes recorrem a estas práticas ignorando que são incompatíveis com a sua fé ou simplesmente não fazem caso disso. A generalização... Cartas é contigo, Miguel, atenção. Cartas aí, comigo é médico. A geração na Europa das denominadas práticas ocultas provenientes de países africanos e do Brasil. Adivinhação, espiritismo, esoterismo e uma nova religiosidade ligada à nova era. Terá tornado pertinente do ponto de vista editorial a tradução e a recente publicação desta primeira vez na Europa, designadamente em Espanha. E um livro foi escrito... Bom, é isto. Leiam. Ela começa... Não sei se percebes desde o início, este ataque aos ateus, que são pessoas que acreditam em coisas que nenhum ateu acredita na vida, não é? Mas isto é a falta de preparação crítica de gente desinformada que consegue... que escreve para este jornal. Isto é... Nós criticamos muitas vezes o Deus criou o mundo porque é uma rádio pública e acho que merece mais crítica do que isto, que é um jornal privado de direita, ativamente de direita, pessoas que Sim. fizeram um projeto de direita. E ela escreve bastante. Isto é difícil de ler. Ela escreve bastante. Só disparates. É só... A gente se calhar concorda com quase tudo o que está aqui escrito, não é? A questão é o princípio, é quando ela diz isto é o problema do homem ateu. Sim, é agnóstico que acredita nas conchas, nos búzios, nos pêndulos. Pronto, e nos quejantes, que eu não sei o que é, nem procurei. Quejantes quer dizer coisas semelhantes a estas, estás a ver? Quejantes, ok. Então. Cristais, cara, e coisas semelhantes. Agora, isto é um problema do homem ateu. Onde é que ela foi buscar esta ideia? Mas porquê? Eu não sei. Porquê do homem ateu? E o título, o homem ateu, repara como estas coisas. Ateu e crédulo. E crédulo do século... o homem ateu e crédulo do século XXI. E crédulo, mas do crédulo... É uma pessoa que fala disto de uma visão que ela não esconde, católica, não é? Pois. A crédula. Mas é hilariante. Tudo isto é hilariante. Não vou ler o coisa todo, porque não sei se reparaste. É uma tristeza. Uma licenciada em Direito e Ciências da Comunicação. Pronto, eu ponho pessoas que conseguem tirar cursos superiores. Sim. É isto, é falta de informação. O ateu, só para voltar o ateu é só uma pessoa que não tem uma crença religiosa. Só isso. Não tem uma crença religiosa. É um ateu. Exato. Não acredita. E tudo o que se acrescenta a isto é só ignorância. É ignorância. Tu podes ter ateus que acreditam em muita coisa. Podes ter. É verdade. Podes ter, como ela própria diz, muitos católicos a acreditarem em muita coisa. Mas Miguel, um ateu, a definição do homem ateu... Pela tua experiência, daquilo que tu conheces de ateus e de crentes, tu conheces assim tantos ateus que acreditam em cristais, cartas, búzios, pêndulos e quejantes? Não conheço nenhum. Eu não te consigo dar um exemplo. Exemplo de uma pessoa ateia. Existirão. Mas é difícil. Penso que poderão existir. Agora, dizer que estas são as crenças do homem ateu... Mas certamente que é um ateu que não pensou filosoficamente na questão do ateísmo. Porque se tu pensares filosoficamente na questão do ateísmo, cristais, cartas, búzios e pêndulos estão mais ou menos na questão, em toda essa questão do como é que eu ia dizer, que não é do material, daquela palavra que nós nunca conseguimos definir, do espiritual, do sobrenatural. Do sobrenatural, era isso que eu queria dizer. Do sobrenatural, que qualquer ateu que pense como um ateu não pode pegar. É impossível, não podes pegar. É cético,
não podes pegar nisso, não acreditas nestas coisas. Epá, exatamente. A maior parte dos ateus que eu conheço são céticos. Epá, e se são céticos, não acreditam nisto com toda a certeza. Portanto, volto a dizer, haverá algum homem ateu que acredite nisto? Não vou dizer que não faço ideia agora. Dizer, isso é completamente ridículo dizer que estas são as crenças do homem ateu. Sim, mas Eu sou homem, a última vez que vi era homem e era ateu e não acreditei nada disto. sim, mas o que ela faz, que é muito desonesto, ela faz esta coisa inicial de ligar os ateus a isto e vai por aí sempre, sempre, no fundo, todo o artigo dela é para tu perceberes que isto aqui são coisas de ateus e de agnósticos. Como Sim, se ela sim. não fosse agnóstica. Eu também gostava de saber como é que ela não era agnóstica, mas isso já são outras questões. ahm, Exatamente. mais. Agnósticos somos todos. Ponto Exato. final. É isso aí. Até o Papa, se for sincero, é agnóstico. Sim, Nenhum de nós sabe. exato. Portanto, isso depois já. Mas isto também, isto mais uma vez, estas questões há gente que escreve uma coisa gigante no Observador sem saber minimamente do que é que está a falar, sem saber, sem Não ter o mínimo de precisa, base não do que precisa é de que está a saber. falar. Enfim, Mas é engraçado que ele diz aí a dada altura que estas coisas têm cá e está muito revoltada porque isto tem cá e eu dou-lhe razão, também me faz um bocado de isso confusão também a mim. porque é que o astrólogo é um CAI, mas se eles têm CAI é sinal que pagam impostos, ao contrário das religiões. Exatamente. Ao menos pagam impostos, não é? Pronto, ao menos estes pagam impostos. Pá, mandam os búzios, mas pagam imposto sobre isso. A religião não. Portanto, É porque ele. ambas são completamente irracionais, mas uns pelo menos pagam impostos sobre isso. Pois é isso. É aqui o CAI. Classificação E, de atividade económica é muito semelhante à classificação dos profissionais. Oh meu Deus. Enfim, é isso mesmo. Então vamos passar para a próxima, que são os nossos amigos. Os nossos amigos do E Deus Criou o Mundo. E vamos passar logo vamos embora. para os 8 minutos e 50. Acho que é aqui, mais ou menos. Jovens que estão da fé e que fazem e vão à missa todos os domingos e confessam-se e comungam regularmente, as questões, para eles, a doutrina e toda a fé católica é claramente defendida, e mesmo as questões em relação às questões da vida, a sexualidade por aí fora, são mais seguidores da Igreja e são menos céticos. Obviamente que estes jovens podem ser engrupados em vários grupos. Pronto, isto depois ele continua, não é? Acho que paramos por aqui, certo? Sim, Portanto, é para nós vermos que o que ele está a tentar dizer é que há uma distinção entre dois grupos dentro dos católicos que ele estudou, que é um tipo que estuda, é um convidado que estuda, faz estudos religiosos em Portugal, mas dentro da Igreja Católica e na perspectiva da Igreja Católica. E ele está a distinguir entre dois grupos. Um tipo que vai mais à Igreja e um tipo que está mais preparado para aceitar as coisas que a Igreja diz, e tipos mais céticos. Numa crítica a isto, porque ele prefere exatamente. que não seja assim. Tens alguma coisa a dizer sobre isto ou passo para a próxima? Não, deixa-me só comentar este, porque isto vem no seguimento daquilo que nós estivemos a falar, não é? A fulana diz que o homem ateu acredita naquelas coisas todas, mas depois vem um fulano com um estudo sociológico dizer que as pessoas que estão próximas da religião não são céticas. Portanto, a que é que ficamos, Miguel? Então, se as pessoas não são céticas, quer dizer que estão muito mais predispostas a acreditar em tudo do que uma pessoa cética. Ou estou a pensar mal? Não, Não estás a é? pensar O bem. cético é aquela pessoa que duvida, que põe questões, põe dúvidas, que não acredita em qualquer coisa. Portanto, e aquilo que realmente nós sabemos, ao contrário do que aquela senhora diz, é que quem acredita nestas coisas são as pessoas próximas da religião, porque perdem o ceticismo, precisamente. Embora este fulano aqui fale disso como se fosse uma virtude. E é muito engraçado porque eles, neste programa, eles dizem as maiores barbaridades como se fosse uma virtude, uma coisa muito boa. Sempre. Estás a perceber? É sempre assim. É isso que e eles nem se apercebem do que estão a dizer. O que é giro é isso. E depois, aos 12 minutos,
ele depois vem aqui com uma conversa muito engraçada. Todas as idades, todos os grupos etários. Acho que é aqui. Enfim, Ou se calhar mais é. à frente. por É aqui. vezes há alguma desinformação em relação à relação entre a ciência e a religião, e nomeadamente à religião católica, e muitas vezes as pessoas esquecem que houve uma série de sacerdotes que foram importantes para o avanço da ciência. Enfim, isto para dizer o quê? Para dizer que a Igreja não há uma oposição de maneira nenhuma, antes pelo contrário, e que só estes casos, são vários casos de vários padres que foram muito importantes para o avanço da ciência. Em relação aos jovens, Pronto, é esta parte daqui que é Sim. ele falar porque houve na história da humanidade padres que foram cientistas, não, inegável, mas a perspectiva dele uns minutos antes era dizer assim, não sejam céticos. Ceticismo não. E não há ciência sem ceticismo. É uma daquelas coisas que é fundamental para qualquer movimento científico, para qualquer ato científico, é perguntar-te. Fazes a pergunta, o que é? Isto existe, não existe? Como é que é? Vamos investigar. E esta ideia deste tipo, de deixar um bocadinho no ar que, não vamos ser céticos, não vamos ser céticos que isto é melhor para nós, mas ao mesmo tempo a importância da Igreja Católica, no século XVI. Se for isso, Sim. quer dizer, ficamos por aí. Ele diz que existiram muitos padres que foram fundamentais na ciência. Não, é mentira. Não existiram assim tantos. São exceções. De facto, são exceções. De facto, a maior parte dos cientistas, estou muito à vontade para dizer isto, tenho algum conhecimento sobre isto, a maior parte dos cientistas são ateus ou agnósticos. Pois, hoje em dia. Hoje em dia, ao longo dos tempos, Okay. Miguel, ao longo dos tempos, embora, eu estou-me a lembrar, claro, se nós andarmos bastante para trás, se nós falarmos dos gregos ou uma coisa do género, obviamente que aí era uma coisa que não existiria, mas a partir do momento em que este conceito faz sentido, a maior parte dos cientistas são ateus ou agnósticos. De facto, há exceções, existiram. Falemos de um Copérnico, por exemplo, ou daquele fulano, do padre belga que idealizou o Big Bang, ou do fulano do genoma humano, mais recente. De facto, existem exemplos religiosos que fizeram ciência, apesar da religião deles, não por causa da religião. Certo. Apesar da religião deles, conseguiram afastar os dois conceitos e, apesar da religião, conseguiram fazer ciência. São exceções, mas de facto existiram. Mas são exceções, não é verdade o que ele diz. Houve muitos, não houve assim tanto. Houve poucos. Agora, que a Igreja não se opõe à ciência, opõe-se claramente, em todos os aspectos. Em primeiro lugar, metodológico. Não há nenhuma ciência que diga este livro é que tem a verdade e mais nenhum tem. Claro. Não há nenhuma ciência no mundo, nenhuma, que faça isso. Este livro que diz que os morcegos são aves e as lebres são ruminantes é que tem a verdade e mais nenhum tem. Pois. Portanto, a religião é precisamente, metodologicamente, é o contrário da ciência. Porque a ciência, qualquer cientista... Miguel, tu vais assistir a uma conferência de um cientista qualquer. Quanto mais ele seja uma autoridade naquele assunto que ele vai falar, mais provável é que ele comece a conferência a dizer assim, eu posso estar enganado, mas... Pois, claro. Isto é a primeira coisa que qualquer cientista faz, é dizer, em primeiro lugar eu posso estar enganado. Pois. Isto é o contrário do que qualquer líder religioso faz. É o contrário. Portanto, nunca me venham dizer. E há outro argumento, que é, são, como é que eles lhe chamam em latim, não sei como é que diz, mas são assuntos separados.
Também dizem isso. Não, não, a religião fala de uma coisa e a ciência fala de outra. Não se mistura. Não, ambas falam da realidade, ou pretendem falar da realidade. Portanto, aquilo que a religião diz é que existe uma realidade, que é esta, e eles apresentam-na. Provas de que essa realidade existe? Não. Zero. Zero. A ciência diz, epá, o mais próximo da realidade que nós conseguimos explicar é isto. Virá alguém a seguir que vai explicar um bocadinho mais próximo do que isto. Pois. De certeza. Epá, portanto, não são coisas separadas, são ambas, ambas pretendem descrever o mundo em que nós vivemos, Isso é que é isso mesmo. mas a metodologia de uma é completamente diferente da outra. Mas esse aí é o ponto fundamental. É quando se fala, porque confunde-se muito, fala-se muito de ciência e de religião. É porque existe, de facto, em grande parte destas religiões, estas três certamente que apresentam aqui, uma tentativa de explicação do mundo que é completamente acientífica. Completamente. E não só a científica, como vimos há bocado ele a falar aos 8 minutos, propositadamente anti-científica, porque tu não queres que as pessoas descubram. Não queres que as pessoas façam perguntas. Não queres que façam perguntas, não queres que as pessoas investiguem. Porque faz lá um miúdo, quando está a ser convencido daquela história toda, investigar. Pá, se ele vai investigar, estão lixados, perdem os clientes, pá. Perdem os clientes, não tem hipótese. Se esta miúda aqui, que escreveu esta miúda, que escreveu estes disparados todos no Observador, a Manuela Figueiredo Martins, tivesse, quando era miudinha, e tivesse na catequese, e com os pais em cima, é isto, e o perguntado, ou se tivesse acesso à internet, como hoje em dia tem, é por isso que estamos cada vez mais a crescer, a comunidade de ateus e de agnósticos. Se tivesse, interrogavam-se, tinham de se interrogar. Interrogar é bom. Interrogar é bom. Interrogar é o início da ciência. Não há nada científico que não comece com uma interrogação. Ou um ceticismo. É assim que começam as coisas. Exatamente. A ciência só avançou. Todos estes anos, a ciência só tem avançado porque há cientistas que põem em causa os outros. Pois, sem dúvida. Sim, agora, nunca houve nenhuma ciência que tivesse sido posta em causa por nenhuma religião. Isso não dá. Não há. Não existe. Digam um. Nada, nem um exemplo. Que se diga assim, não, esta religião diz isto e isto contrapõe e prova que aquela ciência está errada. Não existe. E há muitas vezes tentativas, que eu vejo muitas vezes em debates, até muitas vezes pessoal de muçulmano, de criar uma ideia de que o livro deles é uma coisa científica e vão e pegam. Mas é só após. É só depois de descobrir que eles... Não, repara, porque Mohamed já sabia isto, e já dizia isto, e já dizia aquilo. Mas é só depois de se descobrir. Antes não. É só depois de se descobrir. Depois de descobrir, eles vão lá ler e lá começam a interpretar. Não, isto aqui que foi descoberto já ele dizia, mas eles não diziam antes. Enfim, é o que... Miguel, a Bíblia, o Corão, estes livros são livros onde tu não encontras lá absolutamente nada que não pudesse ter sido escrito por aquelas pessoas que viveram naquele tempo. Não há lá nada que não pudesse ter... É o que eu te digo. Começamos por dizer que a Bíblia diz que os morcegos são aves e que as lebres são ruminantes. Pá, coitados, eles eram pastores, pá, sabiam lá eles o que era... Pá, eles viam o morcego a voar e achavam que aquilo era uma ave como as outras. Claro. Portanto, não existe nada em nenhum destes livros que tu digas, isto não poderia ter sido escrito por estas pessoas. Nada. Tudo o que lá está escrito foi escrito por aquelas pessoas, com coisas acertadas. É certo que sim, claro, as pessoas eram seres humanos, eram homo sapiens, portanto, pensavam, tinham raciocínio. Eticamente não era um exemplo para ninguém, como nós sabemos. Mas pronto, mas eram pessoas... Sim, mas eles também têm coisas morais nos livros. Um mandamento de dizer assim, não matarás, é moral. É bom. Só que a questão aqui há a seguir mandamentos que são imorais.
altamente imorais. A questão de entrar, por exemplo, na cabeça das pessoas, de dizer que não podes pensar isto ou não podes pensar aquilo. Não podes pensar. Isso só por si é imoral. Claro. Dizer a alguém não Mas podes mesmo, pensar. mesmo não não podes matarás, ó Miguel, mesmo não matarás, epá, isso é uma simplificação das coisas. Pá, há situações em que é moral matar. Sim, se for para te proteger, Pá, para proteger as pessoas. claro, Não é? claro. Há situações onde isso pode ser moral. É uma simplificação da moralidade que realmente tu percebes. Epá, são pessoas daquele tempo a tentar fazer sentido disto tudo. Sim, sim, é isso. Pá, não É podiam isso, fazer sim. de outra maneira. Tu, na lei, sabes bem que na lei o crime de assassinato não existe só um crime de assassinato, não é? Sim, claro, sim. Portanto, Existem vários. porque é uma coisa muito mais complexa, não é? Claro. Nós dizemos não matarás. Olha, não matarás, mas quê? Mas um animal, um ser humano só, estás a ver? Pois. Pronto. Mas eles dizem não matarás, mas a seguir condenam à morte os homossexuais, mas a seguir Sim, as sim. mulheres adultas. Portanto, E a quantidade de gente que aí eles já matam. podes matar. Claro, claro. É um Aí livro podes. cheio. Mas eu estou a dizer certamente que há coisas boas lá para Claro, tirar. Pá, claro. certamente que há. Eu não nego, há coisas boas. Mais faltaria. Mas o problema é, se tomarmos aquele livro no todo como bom, aí eu estou em completo desacordo. Já o li 2 vezes. É absolutamente imoral, no seu geral, como geral, e nas ideias generalizadas do que é que eles querem, o que é que eles pretendem, altamente imoral. É horrível, horrível. Altamente imoral. Agora, tem coisas boas lá no meio, terá, certamente, terá. Enfim, vamos passar para o próximo ou tens mais rants? Bora. Gostei muito do teu rant de hoje. Aqui, não, olha, aqui posso, em relação a este programa, ainda, sem marcar tempo, Queres achei. marcar? Queres- Não ponhas nada, é só para referir aqui 2 coisinhas. Em Hum. primeiro lugar, eles falaram aqui sobre a manifestação e desses grupos de extrema-direita contra o islamismo, lá está, contra o islamismo na mouraria. Namoraria, exatamente. E foi engraçado ver que o representante judeu e o representante muçulmano, que claro tem interesse nisto, foram Alvos. manifestamente contra essa manifestação. Porque Mas também foi são engraçado. alvos dessa manifestação, não é? Claro. Mas os 2 representantes católicos não se opuseram, acharam que sim, que faz parte da liberdade de expressão. Portanto, faz parte da liberdade de expressão. Faz parte ir para um sítio onde está cheio de gente imigrada e dizer que eles não podem estar lá, têm de se ir embora. Exato. Ó Miguel, eu não gosto de gajos de bigode, portanto a próxima vez que me cruzar contigo corto a cabeça. Isto é a liberdade de expressão. Ou simplesmente, Posso fazer ou isto? simplesmente a nossa liberdade de expressão era entrar dentro de igrejas ou estar à porta de igrejas o tempo todo e dizer assim: isto é mentira, isto não pode ser, vocês vão todos aqui. Pá, as tetas não E pode pior, ser. morte aos católicos. Morte aos católicos, vão-se embora, não, vão-se embora do país. Vão-se embora, Nós vão para a estamos a vossa dizer, terra. vocês são católicos, têm de sair deste país. E Exatamente. fazemos manifestações à frente da igreja. Jesus não era ao lado do Médio Oriente, agora eles têm que ir todos para o Médio Oriente. Todos para o Médio Oriente. Para o Médio Oriente. Seria absurdo. Isto é liberdade de expressão. Não é. Isto é incitamento ao ódio, isto é xenofobia, Claro, isto é é isso mesmo. tudo isso. Portanto, mas pronto, mas eles acharam que isto era liberdade de expressão. E depois foi engraçado também aí a páginas tantas, por causa do ataque lá na Turquia à igreja, Sim, à a igreja igreja cristã. católica ou cristã. E então Católica, o muçulmano diz que aquilo não se podem chamar muçulmanos, porque toda a gente sabe que os cristãos e os judeus são nossos aliados. Portanto, se fosse atacar ateus, epá, tudo bem, eles são os inimigos da fé. Agora estes, nós sabemos que eles não são os inimigos da fé. Mas é engraçado que eles dizem isto como se fosse uma virtude, uma coisa muito boa, estás a ver? Sim, mata os Deus. Eles não são os inimigos da fé. Os inimigos da fé são os outros. Esses eles podiam ter morto. Estás a ver? É uma coisa inacreditável. Era uma coisa inacreditável, aliás, porque as escolhas das palavras dele também são significativas, porque ele escolhe como aliados os católicos e os judeus. Porque ele quer, não é? Sim, porque ele, várias vezes nesse programa, o judeu faz a mesma coisa, o católico menos, mas o judeu a mesma coisa. Eles é que decidem o que é um judeu e o que é frequentemente. São eles que decidem. Pessoalmente, não estão indicados. Ele um bocadinho mais, o muçulmano, mas o judeu ainda menos. Nem sequer tem nenhuma função eclesiástica. Os judeus
Logo, não. Se ele é judeu só de pai, já não é judeu. Exatamente, não, É sangue mestiço. ele sabe exatamente como julgar quem é ou quem é que não é. Pessoalmente eles dizem quem é ou quem é que não é. Só que a leitura dos livros é com os tipos que mataram as pessoas, que são os animais. Nunca na minha vida me passaria pela cabeça defender uma pessoa que mata, seja quem for, nestas circunstâncias, porque acredita numa coisa diferente ou porque. Pá, pronto, acho que é uma. Acho que é um perigo para a humanidade estas coisas continuarem a acontecer. Mas estes tipos são claramente muçulmanos. São claramente muçulmanos. São tipos que se identificam como muçulmanos. São tipos que agem perante o que está escrito naqueles livros. Exatamente. Eles são muçulmanos, não há volta a dar. Miguel, a gente já falou disto, são fanáticos. E o que é um Fanáticos, fanático claro. é uma pessoa extremamente zelosa. Exatamente, É isso extremamente. que estão a falar. O É gajo- extremamente zeloso. Neste caso, zeloso de quê? Da palavra do Deus deles. Exatamente, é isso mesmo. Que levam muito à letra isso. Pá, nunca ninguém no mundo há de ter um problema com um fanático pacifista. Sim, não há hipótese, não há hipótese. Pronto, porque o fanático pacifista, é o gajo que diz, epá, não faço mal a ninguém. Sou mesmo fanático, não faço mesmo mal nenhum a ninguém. Enfim. Vamos para a seguinte, que Bora. traz uma pequena boa notícia, na minha opinião, que, portanto, não sei, quem são quem são e no que acreditam os que não têm a religião? É uma notícia do Sete Margens, que fala de um estudo que existe nos Estados Unidos, que neste momento 28% das pessoas nos Estados Unidos se identificam como nuns. Nuns é pessoas que são ateus, agnósticos ou pessoas que simplesmente não querem definir-se como religião. ateus e como agnósticos e não têm a religião. Sim. Eu, ao contrário do. Vou tirar aqui. Eu, ao contrário do tipo de Deus criou o mundo, não tenho nenhuma intenção de dizer a alguém que ela é isto ou que ela é aquilo outro. Por mais que eu, se tentar falar com uma pessoa que diga eu simplesmente não tenho nenhuma. Posso tentar convencê-la que mas se não tens é porque és ateu. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma necessidade de fazer isto. Portanto, se as pessoas acham que são ateus, acham que são ateus. Se as pessoas acham que são agnósticos, acham que são agnósticos. As pessoas sejam aquilo que sejam felizes. Claro. Mas este grupo de pessoas que está sem religião, em 2007 era de 16%. E agora já estão em 28%. Portanto, aumentou em quase vão fazer 20 anos daqui a 17 anos, portanto, aumentou 11%. E é o grupo que mais aumentou nos Estados Unidos a nível de religiosidade, de identificação religiosa, é o grupo mais aumentou nestes 17 anos. Portanto, as pessoas estão cada vez mais informadas, ao contrário do que estas pessoas estão, às vezes também nestas coisas assim, não querem saber. Não querem saber porque também se informaram. E às tantas, não estão a engolir a patranhada. Não estão a engolir a história. E como não estão a engolir, têm duas decisões. Ou se tornam como nós, pessoas ativas, e dizem assim, nós temos ainda assim de lutar por mais independência do Estado em relação à Igreja, ou por total independência, que seria o perfeito, por uma moralidade mais independente. Mais educação, por uma moralidade mais independente destas ideias que pesam até em nós, porque vêm atrás, não é? Às vezes uma pessoa descobre, porque é que eu penso assim? Penso assim porque isto vem de trás e são coisas que o meu pai e a minha mãe me ensinou, porque o avô e a avó ensinou, porque isto vem e às tantas uma pessoa descobre que vem de questões religiosas. Mas é bom isto estar a crescer, e é bom que as decisões das pessoas cada vez mais não sejam com peso, não tenham estes pesos religiosos, e sejam as pessoas a pensar por si próprias o que é bom e o que é que não é. Eles identificam-se como nuns, sabes, porque o ateu nos Estados Unidos é uma palavra muito pesada.
Pois. Eu lembro-me de ler um estudo aqui há uns anos em que se perguntava qual era a probabilidade das pessoas votarem noutra pessoa e depois escolhiam uma série de supostos defeitos, se fosse comunista ou se fosse um assassino. Estás a ver? Epá, e o pior de todos, isto é, aquele que teria menos votos era o ateu. Exatamente. Portanto, o ateu teria menos votos do que um pedófilo, por exemplo. Estás a ver? Portanto, é uma palavra muito pesada e daí que eles. E lá está, isto tem a ver principalmente com o aspecto religioso do país. Não é? Porque o ateu é realmente o inimigo da fé e aí os cristãos e os muçulmanos estão de acordo. E por causa disso é que eles adotam aqui outro nome que é os nuns, onde pronto, acabam por englobar mais pessoas que se calhar algumas delas nós não diríamos que eram ateus, não é? Alguns destes nanos, se calhar, até são pessoas com algumas crenças, não têm a religião, pronto. E isso é um passo positivo. Pois. Digo-te já. Eles até. A pessoa que me diga, epá, eu acredito em Deus, mas não tenho nenhuma religião. Não sou judeu, nem cristão, nem. Epá, para mim isso já é um passo no caminho certo. Sim, sim, no caminho certo, no caminho mais iluminado, no fundo, no caminho um bocadinho mais. Pronto, e depois as pessoas realmente podem ter as crenças todas que tiverem e podem acreditar nas cartas e nos cartomantes e não sei o quê, e são nanos e não têm, e também não são ateus, Exato. porque o ateu é um bocadinho mais específico, não é? O ateu supostamente seria uma pessoa que pensou um bocadinho nesta questão e porque é que acredita ou porque é que não acredita, ou porque é que deixou de se ficar convencido disto, ou porque é que não se deixou, no teu caso, não se deixou convencer por aquilo ou por aquilo outro, não é? Pá, Ah, exato, o ateu, tu quando assumes essa classificação, quando tu dizes eu sou ateu, pá, tu já tiveste de pensar em alguma coisa, não é? Tu já claro, tiveste teve que haver perguntas, teve que haver uma procura, porque de outra forma a pessoa nem, lá está, assume-se como nano. Não, não sei, não liga isso. nunca pensei nisso, não. Mas às vezes em Portugal, muitas vezes essa história do não pensei nisso e assim é confundido com a palavra agnóstico. Acontece É, muito. mas não tem nada a ver, As não é? pessoas, não tem, mas as pessoas muitas vezes, eu sou agnóstico, eu não ligo a essas coisas, não sou, mas o agnóstico não tem a ver com não ligar Uhum. ou com ignorar essa parte que também é perfeitamente aceitável. Agnóstico, portanto, às vezes usa-se muito mal essa palavra em Portugal. E em discussões muitas vezes que eu tenho com pessoas, juro que não começo eu, que eu não sou esse ateu chato, eu faço isto já para não o ser também. Mas às vezes quando vem ao caso as pessoas identificam-se como agnósticos como uma pessoa que não liga, que simplesmente É, mas não tem nada a ver. é. Enfim, vamos passar para a próxima Vamos e é embora. a última, que já está super longo isto. Então vamos lá. E espera aí, aqui vai. Quando a gente fala em fé, por exemplo, religião, não são ciências e nem pretendem ser. E aí qual que é o dano? O dano é quando a gente mistura, não quando a gente mistura, mas quando a gente não sabe separar fé de ciência de pseudociência. Então, quando a gente fala em fé, por exemplo, religião, não são ciências e nem pretendem ser. Ninguém está dizendo que o catolicismo é científico, né? Você não vai nunca encontrar um papa querendo provar com fósseis a existência de Deus. Não é ciência e nem pretende ser. E tá tudo bem. Assim como a arte, assim como outras coisas. Tá? Uma coisa é a pseudociência, que te tenta dizer que aquilo é bom, que aquilo funciona. Constelação familiar. Constelação familiar. Nossa, essa é sensacional, meu né? irmão. Quando eu conheci Chico, essa eu tomei daí... de hate ontem por causa de constelação familiar. Não, gente. Quando a gente fala em Pronto, isto era para, no fundo, nós já Constelação familiar, não sei o que é. Isso é uma coisa nova. eu acho que isso tem a ver com as astrologias, mas Depressa se fica desatualizada. qual é que é a questão? Eu vi, não sabia que nós íamos falar tanto de ciência neste nosso podcast, portanto, nós já falámos bastante sobre isto, mas o que é que este tipo diz que
que me faz estranhar é o quê? É que não há ninguém que pretenda dizer que a fé resolva as coisas. Não é verdade. E isto que ele está a dizer não é verdade. Não há nenhum Papa. No Vaticano, o Vaticano tem como é que eu hei de chamar? Eu não vou dizer um edifício, mas uma equipa de gente que está lá só para provar que milagres existem, que isto e aquelas questões históricas existiram. Que os exorcismos existem. Exatamente, ou seja, nós estamos a falar de uma organização, como a Organização Católica foi a que ele falou, mas há muitas organizações, os evangélicos nos Estados Unidos da América têm várias coisas destas, de tipos à procura do barco do Noé, várias coisas que acontecem, que não tem mal, meu pai, eles que procurem o barco do Noé, que encontrem o barco do Noé, está tudo bem. Mas o que não me podem dizer é que não há gente, e há, de facto, há gente a tentar provar que milagres existem e a prová-los. Que isso ainda é a questão mais. Exatamente. E a prová-los, não é? Exatamente. Porque e achar que tu sim. beatificas pessoas na Igreja Católica depois de provares que elas fizeram um milagre, não antes. A Madre Teresa de Calcutá foi beatificada porque se provou que fez lá um milagre qualquer, senão não é santa, não dá para ser santa. Uma pessoa horrível, quer dizer. Uma pessoa horrível, é verdade. Mas pronto, está de acordo. Acaba por ser uma. Como é que eu dizer? Uma É pessoa- coerente. Sim, coerente. super coerente. Sim. É coerente, acaba por ser coerente. E ele depois fala ali de. Mas a religião não tem mal nenhum, é como a arte. Epá, não é como a arte. Pois não é. Não é como a arte. A arte não faz nenhuma declaração relativamente à realidade. Nenhuma. Lá está, voltando ao Magic, tu podes ter uma carta Magic na mão e dizer, olha, desenho tão giro, tão engraçado, olha para ele, espetacular este desenho. É ou não é? Espetacular. Mas tu não dizes que essa criatura é real, Miguel. Pois, claro. Ninguém afirma que a criatura é real, que faz parte da realidade. Diz, não, é uma obra de arte, está uma coisa bem feita. E a religião nesse aspecto, se eles dissessem, não, isto tudo que aqui está é uma história, isto é uma fábula, isto não existe. Lá em cima não está lá nenhuma criatura, lá embaixo não está nada a arder. Se eles dissessem isso, era arte. Ok, tudo bem, é ficção, é arte. Agora, não é isso que a religião faz. Não se comparem as duas coisas e achar, pronto, então realmente não faz mal nenhum, porque é como a arte. Não é. A religião afirma que isto é assim e que como isto é assim, todos nós temos que nos comportar da maneira que eles mandam. Verdade. Não tem nada a ver com arte. Sem dúvida, uma boa leitura. Não se mistura. Sem dúvida. E pronto, isto para terminar, no instante, só mais uma coisa que esqueci-me. Portanto, ia dizer qualquer coisa que tu me lembraste de qualquer coisa que eu ia dizer, agora esqueci, mas eu estou super cansado. Isto não anda Desculpa, fácil. Miguel. Até ao dia 8 de março, acho que é 8 ou 10, isto não vai ser fácil para mim. Os episódios todos vão ser todos eu comigo assim, mas nós conseguimos. Ganda Gabriel, até para a semana. Até para a semana, Miguel. Um Força. abraço.